Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. Que a paz esteja com todos. Nós estamos aqui mais uma vez para deixar para você a palavra de Deus, né? Se você já é inscrito nesse canal, que você possa deixar o seu joinha, tá? Se você ainda não é, peço que você se inscreva, né? E tanto aqueles que vão se inscrever e aqueles que já são inscritos, deixe o seu joinha, compartilhe, tá bom? Hoje nós vamos aprender que o favor de Deus a obediência traz o favor de Deus para nós. Sabe, meu amigo e minha amiga, eu já ouvi pessoas dizendo, pregadores, né? Dizendo que Deus ele tem obrigação de nos abençoar quando nós praticamos a sua palavra, ele fica obrigado pela sua palavra nos abençoar. Já escutei pregadores falando isso. Mas às vezes muitas pessoas não entendem o significado da palavra obrigação. O que é a pessoa fazer algo obrigatoriamente? É a pessoa ela fazer aquilo forçado. É a pessoa, muitas das vezes, ela não querer fazer tal coisa e ela fazer aquilo forçadamente, né? Isso se chama obrigação. Ou seja, a pessoa, muitas das vezes, ela não quer fazer, mas ela está debaixo de uma pressão, está sendo forçada a fazer aquilo. Então, como que Deus pode ser obrigado a nos abençoar se nós obedecemos a Ele? Claro que não. Deus jamais ele tem obrigação, meu querido amigo, minha querida amiga, de fazer coisa alguma em nossa vida. De jeito algum. Deus ele faz porque Ele quer, porque Ele nos ama. E quando nós estamos em obediência à sua palavra, Deus ele não é obrigado a nos abençoar, mas Ele nos abençoa porque Ele tem prazer em nos abençoar. Tá vendo como o negócio muda, né? Porque quando a pessoa ela é obrigada a fazer algo, ela vai ser forçada, ela vai fazer contra a vontade. E você acha que quando nós obedecemos Deus, você acha que Ele vai fazer algo em nossa vida forçadamente, não querendo fazer? Claro que não. Deus, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele não faz. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Na verdade, nós somos teus vasos, somos teus instrumentos, né? E a Bíblia diz que quem é o vaso para discutir com o seu oleiro, né? Quem é a criatura para discutir ou dizer ao seu Criador o que ele deve fazer? Nós somos criaturas de Deus. E quando recebemos Jesus como Salvador, somos filhos. Então Deus ele não faz nada forçadamente em nossa vida. E jamais Ele fará. Deus ele jamais vai nos abençoar contrariado, não querendo fazer. Pelo contrário, quando nós obedecemos a sua palavra, meu amigo e minha querida amiga, é o prazer de Deus nos abençoar. E eu fico pensando, por que ainda existem pessoas que estão trilhando o caminho inverso à palavra de Deus, né? Por que ainda existem pessoas que ainda insistem em trilhar o caminho da desobediência? Se Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus ele é tão fiel, A Bíblia diz lá em
o salmo que a gente conhece muito, o Salmo 127, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, ó: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Ou seja, ele já começa dizendo que se Deus não tiver no controle de tudo, não adianta a pessoa se esforçar para edificar a casa. O que é edificar? Construí-la, firmá-la. Aí no versículo 2, ele continua dizendo, né, do Salmo 127. Aliás, continuando aqui, né, no versículo 1, 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalha os sentinelas, ou seja, os guardas, né? Aí no versículo 2, ele continua. É inútil levantar cedo e dormir tarde e trabalhar demais. Na Bíblia mais antiga tá, comer pão de dores, tá? E trabalhar demais, se o Senhor dá aos seus enquanto também eles dormem. Ou seja, se o Senhor dá aos seus mesmo enquanto eles dormem. Olha só. Ou seja, às vezes a gente vê tantas pessoas aí sofrendo, né? É que nem uma reunião que eu fiz segunda-feira passada, eu preguei essa mensagem. Eu vejo pessoas que são pessoas que se esforçam, são pessoas que trabalham, né? São pessoas que levantam cedo, são pessoas que dormem tarde, são pessoas que não negam trabalho, como diz a minha mãe, regaça as mangas, vai, faz. Mas às vezes a pessoa, ela não tem um resultado esperado daquilo. Às vezes a pessoa não vê na sua vida o resultado do seu trabalho. Mas por quê? Porque ela não quer obedecer. Porque muitas das vezes a pessoa quer fazer do seu próprio jeito, do seu próprio modo, quer vencer as coisas na força do braço. E vai dar errado, meu amigo e minha amiga. Por mais que a pessoa seja esforçada, mas se ela não contar, se nós não contarmos com uma força maior que vem de Deus, nós não vamos chegar a lugar algum. Jesus diz em João 15,5 que aquele que está nele, esse dá muito fruto, porque sem ele nós não podemos fazer nada, e não podemos. Mas infelizmente há muitas pessoas que estão comendo pão de dores, como diz a linguagem mais antiga, a versão mais antiga, né? A Bíblia, no Salmo 127, 2, a pessoa está comendo pão de dores, está se esforçando, está trabalhando muito e não está vendo resultado algum. Quando poderia ser ao contrário. Ela poderia estar trabalhando do jeito certo, porque às vezes tem pessoas que elas são exageradas. Tem pessoas que ela trabalha em 2 empregos, em 3 empregos, e se tiver um quarto, ela vai, ela encara, né? Eu não sei que hora que descansa, só Deus sabe. Se descansa, né? Mas a Bíblia diz aqui que a pessoa, ela trabalha, né? E é inútil se ela trabalhar demais e não tiver Deus no controle. Ou seja, e tem muitas pessoas assim, que estão trabalhando muito, estão trabalhando além da conta, estão trabalhando além das suas forças, além do seu limite. Tem pessoas que estão até infartando por causa disso, estão até perdendo a saúde por causa disso, trabalhando demais, né? E não vendo nada. É triste isso, né? Mas por quê? Por que que acontece isso? Pela própria desobediência da pessoa. Por não colocar Deus no controle da situação, no comando da situação.
A Bíblia diz que se Deus estiver no controle, se a pessoa estiver em obediência, até mesmo na hora de descanso da pessoa, Deus vai estar sustentando ela, Deus vai estar abençoando ela. Olha que forte isso, que lindo isso, né? Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 13, ó, a Bíblia fala mais, ó. Deuteronômio 28, 13, diz assim, ó, olha lá. Se obedeceres os mandamentos que o Senhor teu Deus te ordena hoje, tendo o cuidado de os guardar para os fazer, o Senhor te colocará por cabeça e não por cauda. Estará por cima e não por baixo. Olha mais uma aí. Olha o que a Bíblia diz em Deuteronômio 28, 13. Que se a pessoa ela for obediente a Deus, Deus vai colocar ela por cabeça. O que é ser colocado por cabeça? Cabeça é o controle de tudo, né? Cabeça é o domínio de tudo. A pessoa vai estar no domínio da situação. Problemas nós vamos enfrentar? Sim, mas a pessoa sempre vai estar no controle, vai estar na direção. Ela vai saber entrar e sair. Ela vai saber se sobressair dos problemas, das situações. Então ela vai estar no controle de tudo. Ou seja, a posição dela não vai ser por cauda. O que é cauda? A gente sabe o que é cauda, né? Cauda é vamos falar no português claro, é o rabo do animal. Né? E aonde que fica o rabo? Ele fica sempre para baixo ou atrás. Ou seja, quando a pessoa não obedece a Deus, ela sempre vai ficar para baixo e sempre vai ficar para trás. E às vezes eu vejo muito isso. Vejo muitos cristãos ficando só para trás, não progredindo, não crescendo. Deveriam estar lá na frente, deveriam estar muito longe, muito além, mas estão sempre ficando para trás. Estão sempre se arrastando na vida. E isso é triste, meu amigo e minha amiga, porque nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos feitos para glorificar o nome de Deus. Jesus diz que nós somos a luz e o sal dessa terra. Então, uma pessoa que vive só para baixo ou para trás, só se arrastando, só por baixo, você acha que ela está glorificando a Deus? Não, ela está envergonhando. Ou seja, e Deus não quer isso. A própria Bíblia diz que Deus nos quer ver numa posição de controle, de domínio da situação. Não por baixo, não para trás. Mas isso só vai acontecer se a pessoa ela fazer o quê? Obedecer, cumprir, fazer conforme o que a palavra manda. A gente conhece um texto sagrado lá em Lucas, capítulo 5, versículo 5, que o Pedro ele havia trabalhado a noite inteira, né? Se você for ler inteiro, desde o capítulo 1, do versículo 1, que o Pedro ele havia trabalhado a noite inteira, ou seja, o Pedro ele era trabalhador, ele era esforçado naquilo que fazia. Mas a Bíblia diz que ele trabalhou a noite inteira e não pegou nada. Imagina você trabalhar e não ter resultado. E a Bíblia diz no capítulo 5 de Lucas, no versículo 5, que o Pedro ele falou isso para Jesus. Mestre, a gente trabalhou a noite inteira, mas não pegamos nada. Mas já que o Senhor está mandando, eu vou fazer. E ele fez.
E ele nunca havia tido uma pesca tão maravilhosa em toda a sua vida. Sabe, meu amigo, Deus ele tem coisas muito maravilhosas para fazer na tua vida, na nossa vida. Mas isso só vai acontecer quando a gente deixar o nosso eu de lado, a nossa vontade de lado, e fazer do jeito que Deus manda. E viver na obediência, fazer conforme a palavra manda. É dessa maneira que a nossa vida vai ser abençoada. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Se Deus nos permitir.